Экипаж одевает защитные очки. Приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Полевой столб, поднимающийся с земли, bыстро увеличился в объеме. Bem, bom dia a todos que estão vendo esse vídeo. Hoje eu irei apresentar o filme 13 Dias que Abalaram o Mundo. Bem, a gente vai apresentar os inícios dos problemas em Cuba, e é claro, o filme está repleto disso e a gente pode analisar esse início. O início tem uma aparição da explosão de uma bomba nuclear, e é claro, isso se remete a uma guerra nuclear. De modo, né, que o filme traz a sensação de que o fim é aquilo, né? E que a gente pode se abalar, né? E é claro, demonstra uma tristeza e até um medo perante esse elemento que está em todas as forças militares do planeta. É claro que a gente pode se remeter que o filme se concentra nos Estados Unidos e na União Soviética. Já um pouquinho depois, vemos uma passagem do avião militar U-2, que é um bombardeio estratégico, né, que realiza fotos também em territórios de países que não são aliados da OTAN. Desse modo, a CIA analisa essas fotos retiradas, né, do U-2 e mostra depois para o presidente. Porém, antes disso, a gente tem a aparição de Kenny, que é um dos personagens principais do filme, sendo ele o assistente do presidente Kennedy, que ali demonstra o seu comportamento em seu trabalho na Casa Branca e até antes o seu comportamento em sua casa. Mais tarde, o presidente Kennedy descobre que, por meio das fotos dos mísseis que estavam lá no território cubano, né, que foram descobertos pelos agentes da CIA. Assim, o presidente Kennedy realiza uma reunião com todos os generais, secretários, com a CIA e o FBI. Nessa reunião, né, é descoberta que ali existem cerca de 32 mísseis SS-4, que são mísseis táticos, então que podem alcançar até a capital Washington. Com isso, os secretários sugerem uma política para Kennedy mais agressiva com a União Soviética e Khrushchev. Desse modo, os generais sugerem o ataque aéreo e, em seguida, uma invasão a Cuba, sendo sua estratégia capturar os mísseis soviéticos. Com isso, Kennedy vai pensar nessa estratégia, porque é muito arriscada e, é claro, pode deixar os Estados Unidos em uma enrascada com a União Soviética. Depois de Kennedy ter ouvido os generais e os secretários, ele vai traçar uma estratégia, né, consigo, que irá pedir à União Soviética que tire os mísseis de Cuba em menos de 24 horas. Se isso for negado, o mesmo que seria Cuba seria atacado. Porém, Kennedy pensa, né, e ele conversa com o pessoal na reunião e decide não efetuar essa estratégia. No outro dia, Kennedy e Kenny vão para outro estado para se reunir com o governador. Os secretários e generais traçam uma reunião, assim, bem abalados e, é claro, com raiva de Kennedy sobre as suas ações. De modo que, na reunião, com muitas discussões e, é claro, discordâncias, surge uma ideia de um secretário sobre o bloqueio de Cuba. No entanto, a gente tem uma aparição novamente depois do bombardeiro U-2. Ele vai registrar fotos de Cuba e que mostram uma coisa preocupante para os americanos. Logo, os generais e todos os secretários se encontram com o presidente Kennedy e ordenam que haja uma possibilidade de atacar Cuba e, é claro, depois invadi-la. Mas Kennedy recusa a possibilidade. E, é claro, os generais saem assim frustrados e não querem mais assim saber das ordens de Kennedy, porque acham que Kennedy se acovardou perante a sua instabilidade, né, que já estava em seu governo. E com isso os generais colocam assim em prontidão as forças armadas para o ataque. No entanto, Kennedy revela que irá tomar uma decisão de seus conselhos que foram sugeridos a ele, e com isso ele fará um discurso na TV aberta.
Mas, porém, Kennedy fica assim um pouco bravo, e é claro, Kenny que fala para ele que o ministro das Relações Exteriores do presidente Kennedy falou que iria revelar toda a atmosfera do governo de Kennedy sobre Cuba no New York Times. Sabendo disso, o presidente Kennedy liga para o dono do New York Times e pede sigilo das informações. Assim como ele pede que o próprio dono divulgue que na segunda-feira, dia 22 de outubro de 1962, às 19 horas, o próprio presidente irá se declarar sobre os acontecimentos de Cuba. Porém, Kennedy ordena que os generais estejam em prontidão para qualquer evento logo após Kennedy e, e o presidente conversam sobre o porquê de Kennedy estar colocando em si os generais em prontidão e é logo o porquê dele também estar muito nervoso em relação à tua decisão sobre Cuba. Com isso, a gente tem a parte assim atribuída, né, que mostra que Kennedy e Kenny ficaram assim conversando por um longo tempo até ele tomar uma decisão correta, onde Kenny pede para o presidente tomar uma decisão que não proporcione uma guerra iminente.